Pra mim, nenhum político vai bater de frente com o Renan Santos nos debates, olha só. A candidatura do Flávio pode acabar a qualquer momento, e tudo depende desse cara aqui. Deixa eu te contar um pouquinho quem ele é. Ele foi eleito no Congresso pela primeira vez em 1991, com a ajuda do seu pai, que é do interior de São Paulo. Em 2002, ele foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Lula nas eleições, e o poder dele era tanto que ele chegou a apontar, inclusive, o vice-presidente. Durante os 4 primeiros anos de governo, ele era um dos grandes articuladores do Lula junto ao Congresso. Foi nessa época que ele e o José Dirceu criaram um famoso escândalo chamado Mensalão. O Mensalão consistia em um sistema de compra de votos em dinheiro de parlamentares à época do Centrão. Isso era baseado no mensalinho que existia nas câmaras de vereadores nas cidades do interior. Ele e o Dirceu, que já entendiam bastante desse jogo, aprenderam como funcionava e usaram isso em escala federal. Entretanto, a casa caiu, e tanto ele quanto o Dirceu foram presos. Chegaram, inclusive, a dividir ela juntos. Isso durou até 2016, ano em que ele foi solto, adivinha, por Dilma Rousseff, também do PT. Depois de ser solto, ele se junta a uma grande figura da política brasileira. E eu sei que você já tá imaginando, é a Dilma, é o Lula, certo? Ah, já sei, foi um cara grande do Centrão. Foi o Temer? Foi o Aécio? Também não. Não é possível. Com certeza, então, foi alguém do PC do B. Foi com o Boulos do PSOL. Eu sei que você tá me ouvindo, você já entendeu onde eu vou chegar. Sim, meus amigos, ele apoiou e acolheu Jair Bolsonaro no seu partido. E não apenas acolheu, ele colocou pra dentro, se tornou o dono do bolsonarismo, amealhou bilhões, e não é milhões, é bilhões em fundo partidário e fundo eleitoral, se tornando assim o dirigente partidário com os cofres mais recheados do nosso país. Só pra você ter noção, só nesse ano ele terá 953 milhões de reais só pra fazer campanha. E isso não inclui o fundo partidário que o partido dele também tem esse ano. Mas você vai falar, calma, ele virou de direita, isso acontece. Quantas pessoas vão virar de direita nos últimos anos? Mas não foi o caso. Olha só ele falando sobre a nomeação do Messias no STF. Todas as informações que eu tenho do Jorge Messias, ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Olha só ele falando contra o impeachment de ministro do STF. Não tem planejamento de querer caçar ministro do Supremo, isso ou aquilo. E veja só ele todo emocionado defendendo o lema do Bolsonaro no meio da Avenida Paulista. Ele nem sabe falar Deus, Pátria, Família. São 3 palavras. É esse o cara que vai decidir se Flávio Bolsonaro é ou não é candidato no meio dessa crise toda. O nome dele, amigos, é Valdemar da Costa Neto. Esse é o cara que tá por trás das suas brigas com seus amigos na hora de defender seu candidato do PL. No fundo, você tá se matando pra dizer que o Nicolas é o grande herói, que o Gustavo Gayer tá enfrentando o comunismo, que a Carla Zambelli, na verdade, é inocente. Mas no fim, você só tá recheando são os cofres desse cara. E se eu fosse você, eu jamais faria isso. Eu, diferente do Bolsonaro, fundei um partido político pra nunca mais ficar na mão de gente como Valdemar. O nome desse partido é Missão e é através dele que eu tô concorrendo a presidente. Mas ao contrário dele, eu não tenho 953 milhões pra gastar. Então eu preciso da sua ajuda.